Nesse exemplo, pessoal, no outro nós fizemos o silício tipo N, né? Nesse daqui faremos o tipo P, da dopagem com boro, por exemplo. E nesse eu vou aprofundar um pouquinho mais a ideia do que a gente veio entrando no exemplo passado. Por quê? Se eu olhar para a dopagem do tipo P, por exemplo, né? Ele me leva, né? Uma alta resistividade. Então me dá uma baixa região de contato ali em relação à minha base do meu emissor. Então, o emissor base em si, por exemplo, dos BJTs. Se eu olhar, é, por exemplo, para dopagem, quando eu tenho dopagens muito altas, tipicamente aproximadamente ali de 10 a 19 centímetros a menos 3, pode haver um regime de degeneração mesmo, né? Chamado de firm jerk, né? Então tem uma redução de mobilidade do efeito de band gap, né? Band gap ali em si. Se eu fizer uma simulação, a gente vai ver os gráficos na sequência aqui dos próximos slides. A gente pode ver que o uso não degenerado traz uma mobilidade constante. Se eu pensar por uma condição de primeira aproximação. Então, só para explicar para vocês melhor o que é essa condição do regime do degenerado, né, do firm jerk, antes da gente explicar o exercício em si e ver os gráficos comparativos do tipo N do último vídeo. Ocorre quando eu tenho um semicondutor, por exemplo, ali fortemente dopado. O ponto do nível, por exemplo, ali do Fermi entrar na banda de condução do tipo N ou na banda de valência, por exemplo, do tipo P, vai significar que o meu material ele deixa de se comportar como um semicondutor clássico. Então ele passa a apresentar um comportamento parcialmente metálico, tá? Não é metálico, mas parcialmente. Então traz uma condução e ele passa a ser dominado ali por um estado de ocupação próximo ao nível de Fermi. E eu tenho uma dependência com a minha temperatura. Então diminui a comparação com o semicondutor, só que é típico de região altamente dopada, beleza? E aí depende dos meus BJTs, por exemplo, um contato ômico de região para MOSFETs, por exemplo. Então só para a gente entender essa relaçãozinha mesmo do que acontece, beleza? Então só para a gente introduzir mesmo essa condição. O band gap, né, dá para a gente entender aí como sendo uma dopagem muito elevada para uma modificação coletiva de bandas, tá? Eu não quero ficar entrando muito nisso, até nesses exercícios de exemplo aqui da dopagem de silício, porque não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é só vocês compreenderem que existe essa condição de dopagem e os efeitos conforme a temperatura. Mas a forma de calcular, por exemplo, de silício do tipo P é muito semelhante, muda apenas os valores e a condição de equacionamento, beleza? O efeito mesmo é aumentar a concentração intrínseca, né? E trazer esse efeito para nós. Então, vamos entrar aqui para a gente comparar essa relação da nossa dopagem de um semicondutor. Então, eu fiz uma simulaçãozinha em Python para a gente poder entender e trazer uma comparação do exemplo 2 e do 3, né? Da aula 1.5 que eu disponibilizei para vocês, do silício tipo N, e essa daqui, né? Que vai ser a 1.6 do silício tipo P. Então, aqui no nosso gráfico, na cor azul, eu posso observar a minha reta, né? Não é uma reta, mas a minha condição do gráfico de N tipo N. Na cor laranja aqui de trás, ó, tá o P tipo N. Então, na tracejada verde eu tenho um N tipo P e na vermelha eu tenho um P tipo P. Então, nesse primeiro gráfico a gente tem uma relação então de dopagem para concentração. Então, eu consigo observar que eu tenho um aumento de dopagem de N quando eu passo de uma relação do meu N, ó, se eu observar o meu P para o tipo P e do meu N para o tipo N. E eu tenho uma relação aqui de condizer, né, para o meu tipo. Então, NP eles vão aumentar o meu tipo de dopagem quando eles estão intrinsecamente relacionados a portadores, né, aqui da minha temperatura para 300 Kelvin. Então, eu consigo observar, quando eu vou para o meu gráfico de resistividade e versus a minha dopagem, que a minha condição, ó, do meu tipo P e do meu tipo N, na cor azul eu tenho o tipo N e na cor laranjada eu tenho o tipo P.
eu tenho uma relação, ó, ele vai decrescer, né, da minha resistividade. Então ele vai cair aproximadamente. O meu tipo N ele permanece de uma condição mais constante com relação à minha resistividade quando eu faço uma dopagem sobre ele. E se eu olhar já para o deslocamento do meu nível de Fermi, por exemplo, aproximação de não degeneração, eu consigo perceber que a minha expressão, né, aqui da minha aproximação de não degeneração, sobe para o tipo N, né, perto da minha banda de condução. E ele vai decrescer quando ele vem para o tipo P. E o que isso vai dizer para nós? Que o tipo P ou o tipo N, ele vai depender da aplicação do deslocamento que eu preciso. Dá para fazer a dopagem, dá para fazer a concentração. Alguns vão ter uma dopagem mais para o tipo P, outros para o tipo N. Mas o que interessa para nós é observar essa condição do que eu preciso aplicar mesmo. Se eu preciso ter uma aproximação maior para um nível de deslocamento, talvez o tipo N ele passe a ser mais atrativo. Se eu observar que eu preciso ter uma resistividade mais constante, o tipo N ele passa a ser mais atrativo. Então depende ali do tipo do material. Isso a gente vai ver na nossa aula 2, né, quando entrarmos nos assuntos dos circuitos com diodos, que no datasheet a gente consegue retirar muitas informações com relação a isso daqui também.